Olá pessoal, continuando o nosso curso de desenvolvimento de um sistema completo na VCL do Delphi. Na aula passada eu mencionei para vocês a importância de testar bem o sistema e corrigir os erros que aparecerem antes de liberar uma versão para o seu cliente, né? Muita gente tem reportado ao acompanhar as aulas e tentar fazer o sistema em casa, eles reportam erro de access violation. Esse erro é um erro genérico do Delphi e difícil de identificar, mas hoje eu vou mostrar para vocês, simulando alguns erros de access violation, como identificar facilmente e corrigir eles de maneira fácil, tá? Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações. Lembrando que teremos mais cursos aqui no nosso canal e um exclusivo na área de membros também. E se você deseja o código-fonte desse sistema e de todas as aulas que são lançadas aqui no nosso canal desde 2022, basta clicar no primeiro link da descrição que eu mostro como que faz o download, tá? Então a gente vai simular alguns erros de access violation alterando o nosso código do nosso sistema. Para quem ainda não assistiu às outras aulas, eu vou deixar no card a playlist completa para poder entender como é que a gente chegou até aqui. Eu estou com o projeto aberto aqui na minha tela, pessoal, e eu vou abrir a Unity principal, o nosso formulário principal. E vou alterar o código em dois pontos para vocês poderem visualizar um erro de access violation. O primeiro ponto vai ser quando o usuário clicar aqui no botão de relatórios, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar o código e vou pegar essa linha aqui, form relatórios.showModal, e vou colar ela logo no começo. Por que eu vou fazer isso daqui para simular o erro, pessoal? O erro de access violation nada mais é do que quando você tenta acessar um formulário, uma variável, um objeto, uma classe, esse objeto ainda não está criado ou ele já foi destruído, tá? Então, quando você tenta acessar esse objeto e ele não está criado, ele vai dar o erro de access violation para vocês. Então, eu vou colocar aqui form relatórios.showModal antes do create. Então, eu vou tentar acessar o formulário de relatórios através do método show sem ele estar criado para poder simular um erro de access violation. Lembrando que você também tem a opção do call stack, tá? Que é uma forma que você visualiza todos os procedimentos que são chamados e executados para poder identificar o access violation. Mas esse é mais para usuário avançado. Eu costumo utilizar essa forma aqui que eu vou mostrar para vocês, que é mais simples e mais rápido, tá? Então, outro ponto que eu vou abrir vai ser a unit dados nossa. E essa unit dados, no create dela, eu crio junto três classes: a conexão, a profissional e a usuários. Eu vou comentar aqui a profissional e a gente vai ver aonde vai dar o erro de access violation. Por quê? Porque eu não criei mais a classe profissional, então quando eu tentar acessar algum ponto dela, ela vai dar o erro de access violation, porque eu estou tentando acessar uma coisa que não está criada, tá? Então, alterando o código nesses dois pontos, a gente consegue simular o erro e verificar como é que a gente pode corrigir isso daí. Tá? Eu vou compilar aqui da maneira que a gente está acostumado a compilar. Vou logar no nosso sistema, logar com a senha de administrador padrão do sistema. E ao clicar no botão relatórios, ele já me dá o erro de access violation, tá? E ao clicar no botão de agendamento, provavelmente ele também vai me dar o erro. Aí tá aí o erro, porque esse botão aqui ele acessa a classe profissional que a gente eliminou o create dela, tá? Mesmo conseguindo navegar na classe, você vê que a partir daí algumas funcionalidades não estão mais habilitadas para a gente, porque ele não executou o código por completo devido ao erro de access violation, tá? Então, eu vou voltar no nosso código e vou mostrar para vocês como que identifica esse erro. Eu sei que ao clicar no botão relatórios e ao clicar no botão de agendamento, ele já me apresenta o erro logo de cara. Então o que eu vou fazer? Aqui no meu código, eu vou vir na Unity principal,
Vou clicar no botão relatórios, que é onde deu o erro, e vou criar um breakpoint, pessoal. Vou clicar aqui em cima dessa bolinha azul e ela vai ficar vermelha, ou seja, eu adicionei um breakpoint ao meu código. Dessa forma, quando ele estiver executando, ele vai parar a execução nesse breakpoint. Eu posso colocar em qualquer lugar, tá? Só que ele só vai funcionar onde está com a bolinha azul, que é onde tem a linha de código. Onde não tem linha de código, ele não vai parar, tá? Ele vai passar direto. Então, eu marco aqui no meu show modal, tá? Que é onde, no clique, na verdade, do botão relatório, na primeira linha dele, que é onde apresentou o erro, para eu tentar identificar o erro. E aí eu vou clicar nesse botão de compilar, ou F9. Vou logar no meu sistema. E aí, pessoal, quando eu clicar no botão relatórios, ele vai parar o código antes de executar a linha do breakpoint, tá? E aí, como é que eu faço para continuar a execução linha por linha do código para saber onde está o erro? Eu vou apertar o botão F8, porque dessa forma ele vai executando linha por linha. Se eu apertar o botão F9, ele continua a execução normalmente do código. Se eu apertar o F8, ele vai linha por linha. E aqui ele já apresentou logo de cara o erro nessa linha. Então eu sei que o erro está nessa chamada aqui desse show modal, tá? Então o que acontece? Pode estar no evento show modal, no evento show do formulário ou no próprio formulário no form relatório. Como eu sei que ele não está criado ainda, eu esqueci de criar ele, então eu corrijo o erro. Eu clico aqui nesse Program Reset ou eu venho no menu Project, perdão pessoal, não é no menu Project, no menu Run e vem aqui Program Reset. Dessa forma ele volta, ele encerra a execução, tá? A compilação e volta para o meu código. E aí eu posso corrigir o código normalmente, tá? E no caso do agendamento, então eu vou clicar no botão aqui, eu sei que ele dá o erro aqui também, venho aqui no meu código e clico no breakpoint aqui para ele poder parar o código nessa linha de execução. Compilo da maneira que eu mostrei para vocês, logo no meu sistema. O nome do usuário está errado aqui, o usuário que a gente criou na aula passada foi o Rod. Ao clicar no botão agendamento, ele vai para o meu código e para a execução antes de concluir essa linha de código do breakpoint. Então aí eu vou com o meu botão F8 do teclado, ele criou o formulário normalmente. Aí ele passou para a próxima linha, eu posso apertar F8 novamente, ele vai executar essa linha de código e a gente identifica o erro aqui, ó. Então ele está nessa linha de código, na chamada do show modal. Como eu sei que o meu formulário foi criado, porque está na linha de cima, então não é na criação do form, tá? Então ele deve estar no evento show modal. Para o meu projeto, a minha compilação novamente, tiro o breakpoint daqui, porque ele não está mais aqui, e eu vou abrir o meu form agenda e verificar o método onShow dele para saber aonde que está o erro. Então eu venho aqui no meu formulário de agenda, nos eventos, vou no onShow e coloco o breakpoint aqui nessa linha novamente, porque eu não sei qual dessas duas linhas que ele está com o erro, tá? Compilo de forma a debugar novamente, entro no meu sistema, clico no botão, ele vai para o método onShow e eu posso dar o F8 aqui. O form foi criado, no método onShow foi chamado e ao iniciar o método onShow, eu identifico o meu erro em uma dessas duas linhas aqui. Dou o F8 para ver se ele vai executar essa linha e passar para o próximo. Não, ele não executou, ele já deu o erro. Então, em alguma parte do código dessa linha aqui está o erro. Aqui, pessoal, eu sei, vou tirar o breakpoint, eu sei que o dsprofissional.dataset é uma propriedade de um componente físico, tá? Se eu der um F12 aqui para voltar para o nosso form, vocês vão ver que o componente vai estar criado fisicamente, ou seja, eu joguei o componente na tela aqui, ó, ds profissionais. Então, o erro não deve estar nessa parte do código, e sim na próxima. No form dados,
eu sei que o form dados, pessoal, ele é criado automaticamente assim que eu executo o projeto. Então eu venho aqui no Project Options, venho aqui em Forms e tenho o Auto Create Forms, que cria automaticamente o form dados, que é a primeira coisa que é feita no nosso sistema, tá? Então eu sei que o erro não está nele. Então eu vou para a classe profissional e verifico onde ela está sendo criada. Eu identifico que a linha da criação dela está comentada. Então dessa forma eu sei que a minha violação de acesso é na classe profissional, porque ela não está criada. Então tem uma violação de acesso nessa classe de profissional. Tá? Então voltando a simular o erro aqui. Eu coloco o breakpoint na linha, aperto F8, ele passa para a linha seguinte sem apresentar mais o erro, porque eu descomentei lá a parte da criação da classe profissional. Então, se eu der o F8, ele vai continuar executando linha por linha do meu código, tá? Então, nesse caso, vocês podem apertar o F9, que ele vai voltar a executar todo o código sequencialmente, tá? Posso tirar o breakpoint e voltar com F9, que ele vai executar sem o erro já corrigido. Tá, pessoal? Então, essa é uma maneira de identificar o Access Violation, tá? Como eu disse, existem outras, inclusive uma é a Call Stack, onde você verifica os procedimentos, a sequência de procedimentos chamados, mas eu não vou entrar em detalhes nessa daí porque é para usuário mais avançado, tá? Então, sempre que essa forma de encontrar o erro, pessoal, vale também para outros tipos de erro, não só Access Violation, tá? Você clica, cria um breakpoint ali no ponto que está dando o erro e vai com F8 linha por linha até identificar qual linha que está com o erro, tá? É o nosso modo de debug que a gente chama, tá bom? Então, espero ter ajudado vocês com essa dica. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like para ajudar a gente. Muito obrigado e até a próxima.